tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e estamos com mais um episódio batendo papo sobre criaturas fantásticas. No episódio de hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre as arpias. É um tipo de animal, uma criatura mitológica muito comum, muito adorada por várias pessoas que gostam de jogos de RPG de uma maneira geral e principalmente aqueles que gostam de um God of Warzinho que decapita aí umas arpias. Gostaram dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, a gente vai conversar sobre as arpias. A gente já tem até uma playlist falando sobre várias criaturas que a gente já tem. Vou deixar até aqui o linkzinho aqui no cardzinho e na descrição da playlist. Uma coisa que a gente sempre gosta de falar sobre a questão das criaturas, a gente começa primeiro discutindo sobre como seria mais ou menos uma explicação biológica para alguns tipos de comportamentos que são trazidos a partir da mitologia. Obviamente existem diversos tipos de mitologias que abordam as arpias, alguns mais místicas, outras mais biológicas, uma mais de encostas de florestas, outros mais próximos do mar e alguns até arpias do submundo. Mas iremos conversar um pouco como seria mais ou menos uma arpia biológica, colocando alguns pontos aqui e aqui para a gente ir analisando. E no segundo momento, eu tenho aqui um livro que eu trago para vocês, sempre uma tabuleta mostrando como seria a anatomia interna e externa a partir da visão de um autor específico. A gente vai avaliando e vai construindo junto esses brainstorm de comparações e de formas de se fazer, beleza? Então, bora lá e conversar um pouquinho de como seria então essa arpia biológica. Então, pessoal, o primeiro ponto que a gente tem que avaliar seria, por exemplo, a questão da reprodução. Não um comportamento reprodutivo, mas sim a questão dos sexos das arpias. Seria então algo relacionado a arpias apenas femininas, porque não existe alguma descrição clássica mostrando arpias masculinas, ou então seria arpias masculinas e femininas, onde as masculinas elas não se encontram muito com os seres humanos, apenas fica na parte da nidificação e outros processos e comportamentos mais das aves, fazendo com que não tenha uma descrição muito forte em mitos, então fica assim com machos e fêmeas ou apenas fêmeas. Se for por acaso apenas fêmeas, a gente pode estar falando de um tipo de reprodução por partenogênese. Partenogênese é um processo reprodutivo que, diferentemente da clonagem, diferentemente de processos assexualizados, acontece que a fêmea ela produz um embrião sem qualquer tipo de fecundação com um espermatozoide de um macho, não precisa de um macho. Acontece a autoestimulação, fazendo com que ela gere um ovo não fecundado. No caso de alguns tipos de partenogênese, quando acontece esse processo, existe um macho e uma fêmea, porém, quando a fêmea precisa produzir machos, como acontece em algumas espécies, faz com que ela produza, sendo que o macho seria meio que X0, e no caso das fêmeas seria um XX. Então, quando as fêmeas elas precisassem produzir um macho, ela faria o processo de partenogênese, tendo essa produção. No caso, aqui nós não teríamos macho, então seria um indivíduo apenas X0, onde ela produziria um X e com isso faria fêmeas. Obviamente estamos falando de um quesito um tanto diferente que foge da realidade, porque quando a gente fala sobre reprodução sexuada, mesmo que seja numa autoestimulação, seja algo mais sem a fecundação de um macho, seria um tanto diferenciado. Já no caso, se a gente for considerar que existe sim machos e fêmeas, por que então não aparece machos, arpias machos dentro de mitologias, dentro das descrições? Provavelmente seria que machos podem ser, como acontece em diversos tipos de animais diferentes, o macho ser menor, o macho ser mais fraco, o macho não ser tão significativo ao ponto de apenas ser responsável por um tipo de apenas nidificação e reprodução. Ele pode ter a sua caça, porém as fêmeas são maiores, são mais fortes, são mais agressivas e por isso tem todo o processo de encontrar com navegantes, encontrar com vítimas ou algum outros tipos de caça, que a gente vai conversando um pouquinho sobre alguns comportamentos das aves que podem associar com as arpias propriamente ditas. Então eu acredito que se você quiser considerar que não exista arpias machos dentro da sua biologia, caso você queira colocar arpias biológicas no seu mundo fantástico, eu sugiro então fazer um processo por partenogênese, que seria basicamente ela produzir um filhote novo
apenas fêmea. Caso você ache interessante colocar algum outro tipo de reprodução mais clássica dentre aves e diversos outros animais que precisam de um macho e fêmea, na verdade a grande maioria deles, você pode considerar que o fato de não ter arpias machos de uma maneira geral no universo não é porque não tenha, mas sim porque não tenha pouco contato, ficaria mais preso numa certa região específica. Até mesmo você pode considerar que machos não voem, então eles fiquem apenas nos lugares, onde, em árvores muito altas, nas montanhas, em ilhas, fazendo com que apenas as fêmeas que voem para lá e para cá. Aí você pode ir viajando um tanto quanto você quiser, porém teria essa separação entre machos e fêmeas. Então o ponto que a gente pode começar já falando é sobre a nidificação. A nidificação é um processo comportamental que os pássaros produzem os próprios ninhos. Existem alguns pássaros que eles colocam ninhos no chão, outros colocam em buracos de árvore, outros criam ninhos mais clássicos, como a gente pode ver, com as diversas palhinhas que colocam. Então, existem diversos tipos de ninhos diferentes, como a gente pode dar um exemplo bem clássico, o João de Barro, que ele faz uma casa de barro realmente para a fêmea, e a fêmea falando, nossa, puxa, que legal, tem uma casa só para mim, e com isso tem, e ela entra e fica lá dentro e fecha-se um casal. Considerando arpias, eu acredito que uma forma bem legal que a gente poderia fazer uma nidificação seria com os ossos das suas vítimas, considerando que os humanos são bastante cotados como vítimas nas mitologias, acredito que sim, os humanos podem ser um tipo de alimento clássico dentro da cadeia alimentar das arpias. Eu acredito que pelo fato de que o peso de um ser humano armadurado sendo levado voando por uma arpia até o seu ninho seria um tanto complicado. Então teria que tirar o peso em excesso, desmembrar, ou caso aconteça alguma partilha, fazer com que mais de uma arpia segure o ser humano e leve até o ninho geral, onde pode ter uma matriarca, por exemplo, que separa, ou cada um forma só unidade de família. Mas quando a gente voltando na nidificação, eu acredito que seria mais interessante, considerando uns comportamentos muito comuns em diversas aves, colocar algumas coisas diferentes. Existem alguns pássaros que gostam de coisas brilhantes. Os corvos, por exemplo, são pássaros muito inteligentes, eles gostam de coisas brilhantes. Então ele poderia, por exemplo, na hora de produzir o ninho, tirar pedaços da armadura, tirar pedaços das proteções, das armas, e fazer ninhos que tivessem esses elementos metálicos, como se fossem espólios de guerra. Acho que seria bem interessante. E obviamente também ossos, crânios, pedaços, membros diversos, como se fosse um tipo de arte macabra. Porque considerando que, por exemplo, dentro de alguns comportamentos sociais que são comuns em aves, o macho ele quer apresentar-se para a fêmea e fazer com que ela o note. Alguns animais, como por exemplo o pavão, faz a partir das suas exuberantes penas brilhantes, chamando a atenção. Outros pássaros, por exemplo, como algumas gaivotas, enchem o papo e ficam grandes, mostrando que possuem uma capacidade enorme de respiração. Tem alguns outros pássaros que possuem uns papos vermelhos que eles vão expandindo e ficam com um puta gogozão. Outros, como por exemplo o João de Barro, produzem ninhos bonitos que chamam a atenção. Outros dançam. Então existem diversos tipos de comportamentos reprodutivos, comportamentos sociais que vocês podem encontrar dentro das formas de chamar a atenção. E na questão da nidificação, eu acho que se você considerar esse comportamento que o macho poderia fazer para com a fêmea, seria que após uma alimentação, após uma caça, alguns machos caçam esses pedaços dessas armaduras, desse restante da alimentação, e tentam produzir um ninho mais macabro, no caso mais bonito para as arpias, mas mais macabro para a gente, fazendo com que chame a atenção e falando, olha, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, venham e façam a cópula comigo, porque olha que coisa maravilhosa que se as minhas habilidades de produção e arquitetura associadas às suas habilidades de caça, criaremos filhotes poderosos e magníficos, então me escolha para ser o seu macho. Então eu acho que você dar um pequeno reforcinho dentro das nidificações das arpias, eu acho que seria maravilhoso para dar um up na sua história, e obviamente utilizando como algumas referências, tanto para plot quanto para o world building. Então pegando agora um ponto do comportamento, mas um comportamento mais associado à sociedade, existem diversos tipos de sociedade quando a gente fala sobre aves. Existem algumas sociedades que são mais matriarcais, existem algumas sociedades que são
patriarcais, nós temos algumas sociedades onde nós temos um macho para diversas fêmeas, e existe mais uma grande parte mesmo, são casais. Grandes pássaros muito sociáveis, eles são casais onde junta o casal e fica para sempre. Alguns tipos de, por exemplo, pinguins, quando não encontram uma fêmea e por acaso tem algum filhote abandonado, porque o pinguim tem uns comportamentos sociais um tanto complicados. Por acaso, nos pinguins, caso uma fêmea ela goste de um macho e ela não foi escolhida por algum motivo, ela pode eliminar o ovo, eliminar o filhote e ficar com aquele, porque o macho ele é muito paterno, ele tem um sentimento de paternidade muito forte. Então ele não vai deixar o filhote dele, mas se por acaso acontecer de eliminar ou expulsar ele de alguma forma, acontece que ele não vai ter filhotes, então ele vai estar aberto a um novo relacionamento. Mas no caso, quando por exemplo, dois machos, eles veem que tem um filhote abandonado, eles adotam aquele filhote e formam uma família. Então pode acontecer sim de você colocar dentro de algumas espécies algum comportamentos sociais como adotar filhotes ou expurgar filhotes. No caso, por exemplo, uma fêmea escolheu um macho, mas a outra também, e na hora de brigar entre elas, uma ganha, mas durante a noite ou alguma coisa acontece a morte disso e é jogado. Ou você pode considerar que algumas possuem um sentimento já materno e paterno maiores que as outras, e aquelas que têm um comportamento maior, paternal, maternal, elas captam os ovos. Então alguns que têm menos, eu não quero esse filhote, toma aqui, aí ela pega. Você pode colocar alguns comportamentos diferenciados, misturar comportamentos reprodutivos, sociais de alguns animais diferentes, algumas espécies de aves diferentes. Então você pode considerar de diversas formas, tanto que quando a gente fala sobre o grupo aves, é um grupo ultramente diversificado, tanto comportamental, morfológico, fisiológico. Então você poderia colocar como acontece nas arpias, fazer com que tenham diversas espécies, arpias coruja, arpias falcões, arpias águias, abutres, urupus, avestruz. Você pode construir a quantidade de arpias de espécies diferentes. Mas caso você queira fazer uma coisa baseada, porém não tanto ligada em si, mas apenas referenciada, você pode construir alguns comportamentos diferenciados que são bem legais, criando um certo tipo de arpias mais autorais, caso você não queira fazer uma referência direta a alguma ou a outra. Então quando a gente fala sobre comportamentos sociais, reprodutivos, você pode colocar dança, cores, tamanhos, vingança, artimanhas, construção de ninhos. Existem diversos comportamentos que você pode fazer. Não existe nenhum conto que eu tenha achado algo que fale sobre a nidificação ou comportamento social reprodutivo das arpias. O que é mostrado normalmente são guerras, ataques, que são algo diferenciados também nas aves. Existem diversos tipos de caça. Nós temos árvores que empoleram, nós temos árvores que planam, árvores que atacam, tem diversos tipos de comportamentos agressivos de alimentação, mas vamos pegando um ponto a outro. Então quando a gente fala sobre comportamento de aves, a etologia das aves, você pode escolher aquela que você acha mais interessante para colocar dentro das suas arpias. Então fica aí uma sugestão de, na hora de colocar algum comportamento no seu bicho, na sua criatura, veja se não existe algum outro comportamento que bata mais ou menos com algum animal que já exista e faça suas adaptações a partir das suas necessidades e coisas que você gostaria de colocar dentro da sua criatura, do seu mundo, da sua plot, do seu enredo. Outra coisa importante, muito interessante quando a gente fala sobre as arpias, são os habitats. Basicamente, nós temos três grandes habitats quando a gente fala sobre arpias. A gente tem o habitat número 1, que são encostas relacionadas a mar, a ilhas. Então, caso você queira colocar um habitat mais de ilha, mais de encosta, próximos aos mares, aquelas aves marítimas, você colocar aves que atravessam o oceano é um tanto complicado. Eu sugiro fazer mais caso você queira fazer arpias migratórias. Caso você não queira fazer arpias migratórias, eu sugiro que elas fiquem sempre próximas de um ponto terrestre. Ou no caso dos pinguins, que podem nadar, ou no caso de algumas gaivotas ou aves marítimas que ficam próximas da costa até tantos quilômetros, não indo muito ao mar aberto. Então, se você quiser colocar algumas arpias relacionadas ao mar, à água,
eu sugiro você criar uma ilha de arpias, um arquipélago de arpias, ou fazer elas próximas à encosta. Tanto que é muito comum você ver histórias de navegantes indo até regiões sendo atacado por arpias, ou indo próximo ao mar e atacado por arpias, que é muito comum. Você pode colocar, existem diversos tipos de aves que seriam bem interessantes vocês associarem aos comportamentos, à fisiologia, anatomia das arpias associadas a essas aves interessantes. Então, essa é a minha sugestão quando você for colocar essas arpias associadas ao mar. Sempre coloca numa ilha, num arquipélago, ou numa encosta até tantos quilômetros, porque aves que vão muito para o mar para voltarem é um tanto difícil, porque até mesmo os peixes, eles que vão ao alto mar, eles são mais migratórios, então achar um peixe ali é um tanto mais complicado, eles estão mais alguns quilômetros próximo da costa. Então, se esforçar demais biologicamente, não ter uma recompensa que vale a pena, é um tipo de comportamento que a natureza normalmente elimina. É um comportamento que a seleção natural não aproveita tanto, então seria um tanto complicado existir esse tipo de comportamento, a não ser que tenha algum tipo de manifestação diferente, alguma maldição, alguma mágica, alguma mudança no clima que faz com que o comportamento das arpias mude de um certo ponto a chegar, a ir para o alto mar sem ter algum receio de voltar, perder energia e com isso não ter alimento suficiente para a sobrevivência. Um outro tipo é mais de montanhas e florestas, que você pode encontrar também, que muitas vezes a galera gosta de associar as arpias a desfiladeiros. Por quê? Como as arpias elas são aves de rapina, normalmente rapina, tanto que a arpia arpija, que é uma ave do mundo real, que é usado como referência à arpia, ela é uma ave de rapina, é tipo uma águiazinha. Então, ter em lugar alto, que onde você pode ficar lá olhando em volta, esperando a sua vítima de alguma forma, é bastante comum colocar esse tipo de ave. Tanto que existem algumas arpias, por exemplo, arpias dentro do meu universo, existem diversos tipos, espécies de arpias, tem umas que são mais do tipo águia mesmo, tem outros que são do tipo mais abutres, são maiores zonas, são mais pesadas e comem carcaça e atacam animais mais fracos do que ela, não gosta de caçar tanto. Então você pode colocar que muitas delas se encontram nesses desfiladeiros porque teriam que olhar muito para cima para chegar e observar algum tipo de arpia. Então para ela é muito melhor ter essa visão mais geral, porque aves possuem visões muito boas. Alguns mais do que outras, mas normalmente tem visões muito boas, então encontrar-se dentro desse ponto é bem legal. Obviamente você pode considerar algumas arpias mais soturnas, como por exemplo algumas corujas, caso você queira fazer com que ela possua algum tipo de visão no escuro mais aguçado, e por isso os desfiladeiros onde você encontra essas arpias são bem mais estreitos, são bem mais escuros, fazendo com que dificulta a observação, mas para ela seja maravilhoso. Você pode fazer algo como, por exemplo, algumas arpias um pouco mais abertas, porém mais próximas a deserto, por exemplo, que ficam revoando que nem aves mais numa pegada tipo abutre, por exemplo. Então eu acho interessante vocês utilizarem desse ponto, porém caso vocês queiram fazer algo mais relacionado a uma floresta, algo mais relacionado a encostas, montanha, eu sugiro pontos bem mais altos. Seria mais ou menos que da mesma pegada da ilha, ilha tem um fator de isolamento geográfico. Então quando você for colocar as suas arpias nas montanhas, coloque em montanhas um pouco mais isoladas ou mais altas. Caso seja uma cordilheira, escolha uma que tenha um pico mais alto de alguma forma e escolha como grande nidificação para que elas consigam voar livremente e possam observar a sua volta. Um outro ponto interessante dentro do habitat é que em algumas mitologias falam que as arpias são servas do submundo, onde elas são mensageiras, por exemplo, do Hades ou de Plutão, dependendo se estiver falando da mitologia grega ou romana. Então, como mensageiras do submundo, a gente mudando um tanto para o biológico, não existe um submundo na biologia. Então a gente pode considerar que talvez essas aves do submundo sejam aves mais para carniça, que elas se encontram próximo mais de pântanos ou associados à morte de alguma forma. Então arpias mais, como eu falei, de desertos, que elas flutuam em volta, procuram, acham suas vítimas já caídas ou já mortas e comem como se fosse bichos que estão levando a alma daquele corpo para o submundo, mas na verdade são apenas aves carniceiras. Ou você pode colocar também, como eu falei, em pântanos ou em regiões mais com altos graus de acidez,
ou graus altos de gases tóxicos ou outros pontos relacionados onde ela apenas espera a galera morrer dentro, próximo de pântanos, mangues ou coisas diversas nessa relacionada, que faz sobre essa relação, já que submundo é um local mau, é um lugar terrível, fedido, quente, escuro, por que não fazer então algumas arpias associadas a isso? Caso você queira fazer algumas arpias urbanas, pode ser feito? Pode ser feito. Você pode associar, por exemplo, caso aconteça em algumas regiões do nosso mundo real, que acontece, por exemplo, gaivotas ou algumas aves marítimas próximas a países como, por exemplo, Irlanda, Inglaterra, que possuem grande parte da sua costa muito grande, então muito próximo à costa, então por isso tem essa aproximação das arpias mais para o centro. Pode ser feita. Você pode fazer arpias um pouco menores, não do tamanho de pombos, mas um pouco menores, para fazer, por exemplo, ficarem que nem abutres mesmo também, mas não daquele tamanho, mas ficam empoleiradas em algumas regiões, como por exemplo, alguns cemitérios, caso sejam carniceiras, ou uma região mais próximos a grandes favelas, ou essas regiões da cidade que não tem tanta segurança, tanta proteção, tanto saneamento, e com isso você pode utilizar elas como algum possível pet, ou até mesmo animais que se aproximam, como se fossem ratos, ou outros tipos desse gênero. Então, caso você queira colocar arpias dentro do seu mundo fantástico que invadem as cidades, caso você queira fazer uma invasão mesmo, como um grande revoado migratório, ou um grande revoado de ataque, aí eu sugiro você pensar um pouquinho sobre alguns comportamentos das aves que não são tão comuns fazer esse tipo de coisa, porém, por ser animais fantásticos, você pode associar esse comportamento de alguma forma. Mas caso vocês queiram fazer algo que conviva um tanto melhor com a humanidade, veja quais são os comportamentos que sejam mais condizentes às regiões que você gostaria de colocar essas suas arpias. Um outro ponto importante que eu comentei aqui é a habilidade de voo. Quando a gente fala sobre o voo, ele bate bastante quando eu falei lá na questão das esfinges. Mas já nesse caso, estamos falando agora de humanos associados a aves. Obviamente, como eu falei para vocês, para que a gente consiga voar, precisa que a densidade que você tenha seja menor do que a densidade do ar. Seria como se estivesse flutuando no ar, porque um balão sobe. Um balão sobe porque a densidade dele é menor do que a do ar, como toda essa mistura chamada ar, que faz com que ele suba. No caso da água é aquela coisa, se tem uma coisa muito densa, ela afunda. Se é uma coisa com a mesma densidade, onde você coloca, ela fica. Se a densidade ela é menor, ela flutua. No caso do ar, o que é flutuar? É o ir para cima. Então, a pressão que empurra para baixo tem que ser menor do que a pressão que empurra para cima. Então, voar nas arpias, simplesmente a gente pode colocar como sacos aéreos, onde aumenta o volume, só que a quantidade de ar aumenta, fazendo com que a pessoa fique mais leve, associado às penas e controle da pressão do ar, controle das correntes aéreas, perfeito. Ossos mais frágeis, considerando também aquela questão que eu falei para vocês dos ossos aéreos, né, pneumático ou ossos aéreos. Então, levar muito peso é um tanto complicado. Agora, algumas pessoas consideram, alguns autores consideram que as arpias, elas possuem 4 membros, braço, braço, perna, perna, e as asas estão associadas aos membros, porém alguns consideram como se fosse 6 membros, que seriam braço, braço, perna, perna, asa, asa. É o típico dragão, que possui 6 membros. Alguns falam que não tem como um dragão possuir 6 membros porque é antibiológico. É antibiológico por algum motivo que a natureza fez com que não tivesse essa escolha. Porém, falar que algo é antibiológico ou não depende muito das suas pressões de evolução, as pressões da seleção natural que você coloca ou não dentro das suas escolhas, porque a evolução ela é bem randômica, vamos dizer dessa forma. Então, quando a gente fala sobre a questão da evolução das arpias, você pode considerar que sim, caso você queira fazer uma arpia meio que angelical, um ser humano com um par de asas, onde ela possui 6 membros, braços, pernas e o par de asas, pode colocar. Caso você queira fazer arpias associadas, onde possui 4 membros, seria como se fosse uma ave mesmo. Os membros superiores correspondem às asas, e nós temos agora os membros inferiores. O ponto importante é você fazer o peso de equilíbrio de gangorra. Como nós temos asas nos braços,
caso seja dessa forma, o seu centro de gravidade ele é jogado mais para perto da bacia. Então, dependendo do jeito de voar, não voaria do tipo super-homem. Voaria um tanto mais inclinado, porque teria que fazer muita força, então você voaria mais arcado. Obviamente, para fazer mergulhos, onde você joga a asa para trás, ou uma subida, porque o peso jogaria nos seus pés, dá para fazer tranquilamente, porém acredito que a capacidade de voo dela seja um tanto complicada. Caso seja dessa forma, ou as asas têm que ser muito grande para que a quantidade de asa de um lado para o outro e a distância entre a cabeça e os pés seja menor, com isso cria esse ponto de equilíbrio, mas caso queira fazer asas menores, aí o corpo tem que ser menorzinho. Caso você queira ter o meu tamanho, 1,76 m, então para que você consiga ter asas, você tem que ter um par de asas muito grandes para compensar esse tamanho, ou seja, pelo menos um par de asas de uma envergadura aí de pelo menos aí uns 4 metros, né? De ponta a ponta, para que seja aves desse tamanho. Obviamente, existem abutres gigantescos, condores gigantescos que poderiam fazer essa biologia. Obviamente, não tem problema, mas é aquela coisa, quanto maior o animal, mais a cadeia alimentar fica um tanto comprometida, caso o seu mundo não faça uma... Sabe quando a gente fala dentro da biologia, não sei se vocês lembram isso na época da escola de vocês, que nós temos as pirâmides energéticas. Quanto a energia, ela vai diminuindo quanto mais chega próximo. Então, se tem bichos muito grandes em cima, a sua base energética tem que ser muito maior. Então, obviamente, criaturas gigantescas como dinossauros precisam de uma base energética um tanto diferente. Então, é possível você ter dragões enormes? É possível, porém, para você fazer isso é um tanto complicado pelo fato de que a quantidade de proteínas vegetais, energia como um todo, precisa ser um tanto diferenciado. Mas acredito que dá sim, voltando à questão das arpias, fazer arpias um pouco mais humildes de tamanho, para que consiga fazer uma biologia normal e até mesmo fazer com que o voo seja mais simples. Um outro ponto importante e interessante é a questão do cantar. Tanto que muitas aves cantam. Já que no caso das arpias nós temos a parte de cima de um ser humano, será que ela conseguiria falar? E pelo fato que tem vários tipos de pássaros que conseguem reproduzir a voz humana, conseguem reproduzir vários sons artificiais, será então que talvez as arpias consigam realmente reproduzir a fala? O entendimento é um tanto complicado, porque já que estamos falando de criaturas, estamos falando de animais, o entendimento, a inteligência, a gente está deixando um tantinho de lado. Obviamente, como aparece em Avatar, que é um filme que eu já fiz uma review aí com vocês, você pode ter animais de estúpida inteligência, colocar animais de estúpida inteligência, fazendo com que a gente consiga fazer essa associação de fala. Então, caso você queira colocar as suas arpias que realmente consigam aprender pelo ter um cérebro de um humano, perfeito, tranquilo, podemos fazer isso, não tem problema nenhum. Ou qualquer outra criatura que a gente coloque aqui que tem um cérebro do tamanho de um ser humano, perfeito. Caso você diminua, talvez a gente tenha uma certa limitação de neurônios, ou a densidade neuronal seja tão grande que mesmo pequenininha, um cérebro pequeno, a gente tem uma densidade muito grande conseguindo fazer tudo isso. Então, mas conseguindo entender ou não a fala humana, eu acredito que reproduzir a fala humana seria relativamente fácil, porque primeiro já tem essa capacidade de reprodução que as próprias aves têm, associado já a uma fisiologia oral, fonética de um ser humano. Acredito que seja tranquilamente você poderia fazer a repetição da sua fala e até a reprodução de mais do que um dialeto. Então, pessoal, agora a gente vai para a segunda parte, que vai falar um pouquinho sobre agora a arpia, aqui na imagem aqui para vocês, sobre a tabuleta que eu sempre coloco. Vou deixar também aqui, obviamente eu sempre deixo aqui embaixo agora a capa do livro para vocês ficarem mais fácil e também o título do livro para vocês irem seguindo caso você ache interessante, ou comprar ou baixar de alguma outra forma não tão lícita. Mas bora lá conversar um pouquinho sobre essa arpia e o que ela traz. Uma coisa interessante que é mostrada aqui, por exemplo, já nessa imagem de capa aqui, nós temos uma moça com 6 membros, braços, pernas e asas. Pelo que a gente consegue ver, considerando essa dobradiça dessa asa, provavelmente a distância entre uma asa
a base até a ponta seja do mesmo tamanho que o corpo dela e do outro lado. Então, se nós temos aqui um pássaro de 1,5 m, então fatalmente a gente tem uma envergadura de pelo menos 3 metros de asa, já comprovando. A gente tem aqui, como a gente pode ver, seios, entra bastante aquele ponto que eu também falei sobre alguns animais que não necessariamente são mamíferos, porém, pelo fato de possuírem essa parte superior masculina, ou feminino, no caso aqui feminino, tem esses pares de seios aqui. Então, caso vocês queiram considerar que tenha algum tipo de amamentação, perfeito e interessante. Porém, obviamente, quanto maior o busto, maior o peso da ave, obviamente, o voo. Então, talvez teria que ou aumentar os sacos aéreos, ou diminuir o volume, ou durante o período de amamentação as arpias não voem. Não sei, depende muito aí de como você quiser fazer a sua biologia. Então, seguindo aqui agora a questão de nome, sempre batendo sempre aquele mesmo martelo do vertebrato, vocês já estão cansados, mas enquanto eu estiver usando esse livro, eu vou bater aqui o martelo, que pode ser que a pessoa esteja lá a primeira vez. Não seria então filo vertebrato, mas sim a questão de cordata. Vertebrata, apesar de fazer parte da classificação biológica, ele deveria ser um outro. Já no caso de classe, novamente, da mesma forma que as sereias e alguns outros, nós temos aqui a classe Mamma-Alatus. Então, não, seria a associação, como eu falei, também mamíferos e alatus de alado. Então, seria um mamífero alado. Obviamente, nós temos os morcegos, que são mamíferos alados, que eles poderiam até mesmo ter esse nome na classe, porém, não chega nesse caso. Então, no caso aqui das arpias, Mamalatus, ela é um grupo, uma classe criada pelo autor. Apigiforme, Harpide, Arpi, Irienes, que é o que temos aqui. Rapidiforme, o forme significa forma de, então forma de arpígia. Sim, existe sim. E também o arpige, mesma coisa, arpi e aqui. Então, da mesma forma como os outros, a parte de ordem, família, gênero e espécie meio que se mantém como se fosse dentro do mundo real. Obviamente, essa espécie aqui, ele foge da realidade porque nós estamos falando de uma criatura que não existe. Porém, eu acho interessante que realmente esse autor, ele, além de ser um ótimo desenhista, um criptozoólogo muito interessante, e ele traz também uma classificação que eu acho isso bem legal. Entrando então aqui na tabuleta, como mostrado naquela primeira imagem, nós temos aqui 6 membros, os membros das superiores, inferiores e as asas, aqui como uma asa aqui já no retrátil. Aqui já é interessante porque mostra que da mesma forma que acontece nos nossos joelhos e nos nossos cotovelos, acontece a junção aqui do tendão que faz esse movimento de asa daqui. Então, acredito que caso ela queira fazer, no caso dessa arpia, ela queira fazer o mergulho, ela consegue fazer a retração a partir desses tendões e esses músculos aqui. Obviamente que para bater as asas, como eu falei para vocês, tem que fazer associação com o músculo peitoral. Acredito que deve ter, obviamente, juntamente com uma quilha. Quilha é um osso que fica bem aqui no meio do seu externo, que é uma protuberância que tem um maior espaço, que seria mais ou menos como se tivesse um osso aqui, e os músculos ligam desse lado, os músculos ligam desse lado. Porque se for menor, um externo como o nosso, o ponto de ligação com outros músculos diminui, fazendo com que você tenha menos músculos para bater as asas. E no caso aqui, onde as asas elas estão associadas aos músculos costais e aos músculos torácicos, peitorais, precisaria ter essa força, porque as asas do braço não auxiliariam. É bem interessante que a parte da anatomia dos pés, apesar de a gente ter aqui um fêmur, e temos aqui, é aquela mesma proposta, dos pés, mas no caso aqui não seriam pés palmados, pelo fato de colocar os pés. São os pés também, provavelmente mais que a gente chama de pés de puleiro, que quando eles são retraídos, acontece a fechada. Existem alguns aves que têm um controle maior das suas garras, como a maioria das aves de rapina, porém algumas aves de puleiro, elas dormem puleiradas, elas não dormem sentadas ou deitadas. Então, como elas dormem puleiradas, quando elas estão com os pés esticados, os dedos estão abertos para elas poderem andar. Tanto que ela anda dessa forma, juntando os dedos, que quando estica a perna, encolhe a perna. Estica a perna, escolhe a perna. Então ele vai andando dessa forma. Para quando ela deitar, ela está em pé no galinho,
com os pés abertos, e quando elas deitarem, o próprio tendão, os próprios músculos fecham, então o bicho não cai. Então eu achei isso interessante porque você pode considerar tanto esse controle mais de caçador ou esse controle mais natural dentro das aves que poleram. Então aqui mostra a questão dos ossos, obviamente parece ser uma quilha gigante, obviamente um externo associado juntamente com uma quilha. Então é interessante, eu já gostei dessa proposta, a gente tem que ver no zoom aqui para ver se traz mais detalhes, mas por enquanto tem esse fator. Lateralmente aqui, como a gente pode ver, ele é um sacro aberto, no caso aqui. Né? Então provavelmente, além de precisar ter uma base para as penas caudais, para fazer um equilíbrio no voo, também, pelo que me parece, talvez ela tenha, essa arpia aqui, considerando ela fêmea, obviamente, tenha a questão da produção de ovos e a saída de ovos por aqui. Se vai ser coacla ou se vai ser saída canal ovíparo, a gente vai ver isso depois. Pelo menos o autor traz aqui. Vamos ver o que tem para nos mostrar. Então, provavelmente aqui realmente deve ser a quilha, porque nós temos os músculos totalmente associados a esse aqui. Provavelmente deve ter os músculos peitorais normais que fazem o movimento dos braços e esse movimento de abrir e fechar. Mas provavelmente essa camada de músculo deve ser principalmente para bateção de asas. Então ele criou um músculo a mais aqui com a função de bater e levantar asas. É interessante, gostei. Acho bem legal essa proposta. Aqui na parte lateral, associado à questão da escápula, juntamente a esse segundo ombro aqui, novamente o sacro associado à frente, mantendo a base da cauda, mais uma possível ovoposição, interessante, bem legal. Aqui também, mostrando só a parte de trás, e provavelmente esses aqui são os músculos associados ao levanto e ao baixo do spoiler do avião. Então aqui, ficando mais próximo, a gente pode ver que realmente deve ter, essa aqui tem o osso, tem aqui a quilha, mas o legal da quilha é que ele repuxa desde as costelas, não é só apenas do externo, porque talvez arrebentaria pelo peso e pela tensão dos músculos, então ele junta as costelas para dar mais firmeza no voo. Legal, gostei, achei interessante. E aqui fazendo a comparação meio osso, meio músculo, para fazer como seria essa junção, onde os músculos peitorais ligariam-se à parte interna da quilha associada ao externo e os músculos superiores passando por cima da quilha, pegando aqui pelo ombro, tanto que nós temos aqui esses músculos, esse corte, para você ver a parte interna e a parte externa dessa associação muscular. E a mesma coisa aqui atrás, obviamente, também para fazer o levante do músculo no músculo. E aqui, pelo que dá para entender, juntamente com o outro, provavelmente esses músculos são os músculos de levante. Como eu falei para vocês, a ave ela faz o movimento de levantar com esses músculos aqui e o movimento de baixar com esses músculos aqui. E o mais importante de uma ave não é o levantar, é o baixar. Mas considerando que essa ave, essa arpia, as asas estão associadas às costas e não aos braços, ela precisa de um conjunto muscular inteiramente apenas para as asas. Todos os músculos torácicos, todos os músculos costais da arpia que faria o movimento dos braços não vão funcionar. São outro conjunto de músculo. Então a gente vê que existe músculos associados ao pescoço, a essas asas, ligado às costas e obviamente quando gira para frente, mais que dá mais para ver nesse aqui, ele cria esse arco de músculo aqui com os músculos costais para fazer esse conjunto de levanta e abaixa asas. Seguindo aqui, a gente chega numa parte bem interessante que eu gostei bastante, que são o seguinte. Primeiro, existe um tubo de ar aqui. Vamos por partes. O animal respira, vendo que ele respira, desce até os pulmões, vamos pegar aqui desse lado, fica mais fácil de observar. Respira, desce e entra pelos pulmões.
Como a gente pode ver tanto nessa imagem quanto nessa imagem, os pulmões meio que tem buracos. Então, provavelmente, os sacos aéreos, eles estão associados aos pulmões. Então, quando enche o pulmão, vai enchendo esses sacos aéreos. No caso das sereias, nas bexigas natatórias, ou era ligado ao intestino, ou existia uma ligação direta com o oxigênio da circulação, fazendo com que a bexiga natatória enchesse. No caso aqui, são bexigas aéreas. Então, está associado, sim, à respiração. E é legal porque existe essa daqui também, que ela também entra nos ossos das asas para deixar também aquela parte mais leve. Então, mesmo que seja resistente com peso e tudo mais, ele se dá o trabalho, o animal se dá o trabalho de criar uma conexão dessa entrada de ar também nas vias. Então, isso é bem interessante. Nós temos aqui 3 pares de sacos aéreos, cada um ligando a um forame diferente, ao forame superior, o forame médio, o forame inferior, cada um. Forame, para quem não sabe, é o buraquinho. É um dos forames que liga esse saco aéreo fazendo essa conexão, assim ficando mais leve, pegando toda essa parte aqui. Obviamente, o peso das pernas, o peso dos braços ainda não estão regulados, mas o fato de já deixar o tronco, onde tem todo esse conjunto de órgãos aqui mais leve, já ajuda bastante. Aqui já mostra que, por exemplo, a questão de rins. Então já temos aqui uma proposta de um sistema excretor, que o sistema excretor é interessante nas aves, ele tem um sistema excretor, e o sistema digestivo ele é um tanto diferente porque tudo nas aves tem a função de tirar peso, porque se eu quero voar eu preciso ser leve, então quanto menos peso melhor. Então a fisiologia e a anatomia das aves fazem de tudo para que ela fique mais leve, associa partes, tira partes, coloca o ar, cria traqueias e faz outros diversos pontos fisiológicos, anatômicos, estruturais para que você perca peso, ganhe volume e tenha também agilidade de produção. Então já mostra aqui alguns exemplos e vamos ver se o autor traz essas palhetas diferentes nessa parte reprodutiva ou excretora. Vamos ver o que ele traz para nós. Então aqui já temos a questão mais circulatória em alguns quesitos de órgãos. A gente vê que o sangue tem aqui o arco aórtico, mas também ele faz a conexão para baixo, mas também para os braços e para as asas. Então sim, as asas possuem ramificações de sangue, eles recebem sangue também. Obviamente, deveria fazer isso mesmo, que bom que ele se deu o trabalho de fazer esse tipo de coisa. Então, mas você pode ver que as asas recebem o sangue diretamente do coração. Sai daqui e já vem para cá, e já vem para cá. Então, para as arpias, pelo menos para essa espécie, caso você queira considerar essa espécie como referência, o sangue oxigenado já vai direto, dando essa força gigantesca, não apenas para os membros, mas também para as asas. Então é bem legal porque faz diferença sim. Se por acaso o sangue oxigenado saindo do coração vai para as asas depois de passar por alguma coisa, acontece dela perder força. Acredito que, quando ela esteja voando, os membros superiores, os braços, percam um pouco a força, um pouco de pressão sanguínea pelo fato de que a pressão sanguínea está indo para asas. Da mesma forma que quando a gente está correndo e a gente acabou de comer, o sangue, toda a energia estava indo para a digestão. A gente começa a correr, para os seus músculos não entrarem em fadiga, o oxigênio, o sangue, vai tudo para suas pernas. Então todo aquele processo digestivo vai para cá do chapéu. Então dá aquela dor. Por quê? Tendo para lá. Então, da mesma forma que a arpia, sendo inteligente, entendendo como a sua fisiologia funciona, acredito que quando ela está voando, ela perde forças ou para de usar tanto os seus braços para que não tenha algum tipo de cãibra, ou porque se der uma cãibra nas asas, aí já sabe o que acontece, né? Aqui já é interessante porque nós temos, no caso das arpias desse autor, ele considera que existem arpias masculinas e femininas. Aqui no caso nós temos o sistema reprodutor masculino, e nesse caso, nós temos o sistema reprodutor feminino. Então, entrando aqui no masculino, nós temos os testículos aqui, essa parte de testículos, aqui os canais seminais, como acontece, tudo certinho, tudo mais e tal. Aqui os rins, a parte que seria aqui a bexiga, já saindo diretamente
o processo, e o legal é que nós temos um pênis recurvado aqui, que sai e volta. Em muitos passos, tanto que, tipo assim, eu nunca vi, se vocês também acredito que não, o pênis de um pássaro macho, você olha pro pássaro e fala assim, ele é macho ou ele é fêmea? Só dá pra saber quando você vê esse micropênis saindo. Então achei interessante porque ele seguiu essa proposta também. Aqui no caso do reprodutor feminino, a gente vê que parece que da mesma forma que tem os ovários aqui em cima, mais fácil de vocês verem, os ovários aqui, entra na tuba até que chega aqui. Aqui já do lado a gente já começa a ver que tem um processo que cada um acontece aqui a produção e tem um ovo. Acredito que, considerando essa premissa da mescla de um sistema reprodutor feminino humano com um sistema reprodutor feminino das aves, acredito que seja da mesma forma, que é liberado um lado e depois liberado o outro lado, e a fecundação acontece apenas em um, e com isso forma um ovo. Então, caso você quisesse considerar, eu quero que a minha ave faça o processo de parto. É um tanto complicado. Lembra que eu falei que sempre a fisiologia de uma ave fortalece o voo? Então, ter uma criança é um tanto complicado, mas botar um ovo, é perfeito, porque o peso já foi liberado, como é mostrado aqui. Acontece de uma ovoposição. Tanto que ele mostra também aqui o desenvolvimento embrionário. O ovo, o embriãozinho de 3 dias, 7 dias, 3 semanas, e aqui já tem para nascer. E é legal que normalmente quando a gente fala da ave saindo, ela fica bicando a parte interna para ir castando a questão do ovo, mas nós não temos uma arpia com bico. Então o que ele fez? Ele colocou um que ele chamou de dente de ovo, né, egg tooth, que seria um micro chifrezinho aqui que ele fica batendo na casca do ovo e vai se desgastando até que acaba. Acredito que depois de um certo tempo ele cairia da mesma forma, caso não tenha desgastado como um todo. Então nós temos aqui esse pintinho humano aqui, que achei relativamente fofo, com aqui esse, que deveria ser a função dele, o bico que vai se desgastando. Então um chifrezinho que ele chamou assim de dente de ovo, ou dente de óvulo. Então vai aí o que você achar. E aqui entra com umas paletas de aves, como eu falei para vocês, que caso seja muito grande, precisa ter uma envergadura bem maior. Caso menor, uma envergadura menor. E caso você queira associar as suas asas com os seus braços, você pode ter uma proporção um tanto diferente, mas sempre lembrando que a distância entre a envergadura tem que ser pelo menos do mesmo tamanho da parte da cabeça até a parte do pé. De preferência, de uma asa, da base da asa até a ponta da asa, do tamanho inteiro do indivíduo como um todo, para que o centro de gravidade fique mais centralizado e com isso o peso seja puxado dessa mesma forma. Tanto aqui mostra um outro tipo de espécie, mais uma pegada mais de abutre, e com isso a gente encerra. Então, isso aqui é a nossa arpia, eu gostei bastante, tem diversos pontos que a gente traz pra gente, então caso você queira utilizar como referência essas arpias aqui, eu acho isso bem legal, bem construtivo, porque trouxe diversos pontos fisiológicos e anatômicos diferentes para construir dentro da sua arpia fantástica. Então pessoal, essa aqui foi a nossa arpia, a gente tem diversos pontos diferentes, a arpia foi bem legal, eu gostei bastante desse livro, desse ponto, porque a gente traz diversos elementos diferentes, diversas anatomias diferentes. Então se você gosta desse tipo de discussão, a gente traz animais mitológicos, esses animais criptozoológicos, para fazer essa discussão diferente e te ajudar a ter uma visão um pouco diferente das criaturas, e quando for criar as suas, poder criar de uma maneira um pouco mais intrínseca, biológica, ou até mesmo bastante referenciada. Deixa aqui nos comentários com alguma criatura que você fala, eu queria uma análise biológica dessa ou daquela outra criatura. E mesmo que a gente não ache um livro que traga essas palhetas, a gente pode trazer essas discussões que a gente vai trazendo durante os vídeos. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!